Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer poder estar juntamente com a juventude e poder partilhar um bocadinho sobre a história. Uma das grandes virtudes da História Nova foi o fato de ter conseguido conciliar duas ideias que aparentemente contraditórias. Valorizar a história das massas e do povo, ao mesmo tempo que desvalorizar o papel reservado aos indivíduos. E na história tinham exemplos de indivíduos que destacaram, que marcaram gerações e eras. Não poder, e certamente eu te lembrar de pessoas como o filósofo Platão, não poder mencionar o grande conquistador, o grande militar Napoleão Bonaparte, não poder pensar no político como Abraham Lincoln, não poder pensar na cientista Marie Curie ou, mais recentemente, no grande futebolista Diego Maradona. Hoje, o nosso personagem merece um destaque especial. Foi o maior homem que já viveu. Nós também fizemos uma viagem no tempo e nós vamos para a Palestina do primeiro século. A maneira como essa pessoa vive, o fato de ele ter declarado ser Deus e a maneira como ele morrer e ressuscitar, de fazer de Jesus de Nazaré um facto e um personagem inegáveis na história da humanidade. Mas nem toda gente de pensar assim. Ao longo dos séculos têm surgido muitas vozes contra Cristo e contra o cristianismo. E um dos pontos mais altos nesta crítica ao cristianismo e à pessoa de Jesus de Nazaré foi precisamente o triunfo do iluminismo europeu no século XVIII e depois, em sequência, o triunfo do darwinismo evolucionista, que começa a pôr em xeque aquilo que a Bíblia tinha ensinado ao longo dos séculos sobre a pessoa e a vida de Jesus Cristo. Curiosamente, ainda não podemos destacar o facto de que grande parte das pessoas que têm levantado vozes contra o cristianismo serão pessoas que vêm da família ou da cultura judaico-cristã. Não te mencionar alguns nomes. Karl Marx, filósofo alemão, filho de um judeu, rabino judeu, terá dito as frases, pelo menos é o que se diz dele. Nem todos os biógrafos de Karl Marx te admitem, mas é dito que Karl Marx terá dito o seguinte, que a religião, e especificamente ele está a pensar no cristianismo, é o ópio do povo. Nietzsche, também ele judeu, terá afirmado que Deus está morto. Ainda mais, não poder ainda citar outros autores. Bertrand Russell, um filósofo ateu europeu, nos inícios do século XX, dizer o seguinte, ele afirma de que não existe nada que te fazer pensar que efetivamente Cristo, como personagem histórico, existiu. E se eventualmente ele existir, para ele que tem nenhuma importância. Agora, curioso é que o Sr. Bertrand Russell está a exaltar o personagem Pitágoras, a quem se atribui a criação do teorema de Pitágoras. Todavia, grande parte dos historiadores, a escola dos historiadores mundialmente falando, nem sequer reconhecem, não tem como provar a nível da história e da arqueologia a existência de um homem que o Bertrand Russell te preferiu colocar num patamar desprezando a pessoa de Jesus Cristo. Será que não te consegui agora encontrar vestígios? Será que não te consegui encontrar evidências para provar que Jesus foi de facto um personagem histórico, que é o que interessa para este momento? Mas eu queria dizer o seguinte para os meus jovens, de que nós como cristãos, nós é chamado primeiro para crer e não para ver. O justo, o cristão, vive pela fé. Mesmo acreditar profundamente de que as evidências que não tem encontrado na história e na arqueologia são lufadas de afresco para Deus ajudar nós a crescer na fé. Para mostrar a nós que efetivamente este
é o caminho. Continuai por ele. Quais são algumas das evidências que não podem encontrar na história para provar de que efetivamente Jesus foi um personagem que viveu, morreu, existiu, portanto, na Palestina do primeiro século? Eu queria falar-vos hoje de dois grupos de evidências. Um primeiro grupo não também encontrar fora do mundo judaico-cristão, ou se não quiser, fora do mundo da Bíblia. E um segundo grupo de evidências não também espiar dentro do contexto bíblico, cristão e judaico. Tácito, o imperador romano do primeiro século, ele está dizendo-nos que os cristãos eram odiados, que o nome cristão vem de Cristo e que Cristo foi condenado por Pôncio Pilatos, que era governador, quando Tibério César era imperador. E que esta execrável superstição, portanto, nome pejorativo para os cristãos, portanto, estava a prosseguir e ele estava a continuar a dar frutos, não apenas na Judeia, mas ele tinha chegado até Roma. Flávio José, a seu lado, era um historiador judeu do primeiro século, só que ele estava no serviço dos romanos. Flávio José teve o privilégio de ser testemunha ocular da destruição de Jerusalém nos anos 70. E, assim a dizer, estava ao serviço dos romanos. Ele está a relatar nesses manuscritos que podem ser encontrados em vários dos manuscritos que tem sobre de Flávio Josefos, onde é que ele está a referir a Jesus como um homem de sabedoria, como um mestre que era querido e que era chamado Cristo, como alguém operador de grandes sinais, como alguém que foi preso e que foi mandado crucificar. Vejam só, crucificar, uma prova que Jesus foi crucificado e que não morreu numa estaca, que foi mandado crucificar por Pôncio Pilatos, e de que esse Jesus, diziam os seus discípulos, tinha ressuscitado. Plínio Jovem, um governador romano, ele escreveu uma carta para o imperador romano reclamando sobre um grupo de pessoas cristãos e que estavam a adorar um tal Cristo a quem estava a considerar Deus. Em 1961 é encontrado uma inscrição sobre Pôncio Pilatos, tanto que foi governador na Cesareia. Em 1967 foi encontrado também um ossuário, portanto um túmulo de pedra que tinha lá ossos, e curiosamente lá bem desmentia aquilo que tinham críticos sobre Cristo em relação à sua crucifixão e sua ressurreição. Estava a dizer o que críticos tinham dito de que Jesus que teria sido morto e colocado num túmulo porque ele foi morto como um grande criminoso. E, portanto, ele teria que ser julgado talvez na vala. Mas foi encontrado um ossuário de alguém que foi, alguém que foi crucificado, e nas 6 pés foi encontrado um cravo, provando de que também pessoas que eram crucificadas podia ser, inclusive, enterrado no sepulcro normal. Nesse caso, sepulcro de pessoas que tinham vivido mesmo sendo eles considerados impostores, como foi Jesus, que foi considerado um impostor pelos judeus. Isso está provado que Jesus foi, na verdade, enterrado, foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. Agora, eu queria apresentar-vos algumas evidências do mundo cristão sobre o personagem histórico de Jesus Cristo. Stuart Mill escreveu a dizer que a maior evidência de Jesus é o facto de Jesus ter vivido como ele viveu. E Rodrigo Silva, conhecido historiador e pastor adventista, também está a argumentar debaixo desse argumento de Stuart Mill, dizendo que, na verdade, era impossível os judeus fazer alguém como Jesus. Porque, não reparar, Jesus era odiado pelos líderes religiosos, tão odiado que quis fazer todo um complô, acabando por entregar, e depois Jesus bem ser
crucificado. O próprio C.S. Lewis, que tinha sido um ateu muito conhecido e que depois torna cristão, também defende esta mesma ideia de que alguém como Jesus não poderia ter sido criado pelos judeus. Então, podemos ver alguns factos e maneira que Jesus viveu, o que o Evangelho está a dizer sobre Jesus e que prova a nós de que a forma como ele viveu é, na verdade, uma evidência histórica de que ele existiu, apesar de tudo o que os críticos podem tentar dizer contrariamente. Um aspecto dentro do mundo bíblico não queria referir à questão da coerência dos evangelhos. A maneira como que os evangelhos... Primeiro, não te falar naqueles autores dos evangelhos, que eram pessoas pouco letradas. E, portanto, eles escreveram de forma muito elegante, muito bonita. A própria vida de Jesus tem uma parte que eu disse, basicamente, nunca te fala muito sobre a infância, a juventude de Jesus. Não tem começar já a falar dele, né? Evangelhos começar a falar dele já na sua fase adulta. O que era inadmissível para uma narração, portanto, feita sobre os grandes personagens do passado. Os evangelistas é coerente no que está a dizer sobre Jesus. Eles querem inventar coisas para dizer, para cobrir sobre sua infância, sobre sua juventude. Eles é coerente na linha de pensamento, ainda que eles querem dizer mesmas palavras, mas o pensamento, a ideia e a inspiração do Espírito Santo, claro, está lá para mostrar a nós coerência e, portanto, exatidão no que está a dizer. E este escrever contra tudo o que ele quer aceito como correto na altura. Se eles quisessem fazer uma propaganda, não era assim que estava a fazer. Estava a colorir a vida de Jesus. Mas eles falaram de Jesus que era realmente homem. Numa sociedade profundamente machista, é algo extraordinário que maneira que não tem mulheres discípulas de Jesus. Mulheres que têm protagonismo. Não pode dizer um protagonismo feminino dentro do mundo bíblico, dentro do cristianismo. Mulheres curadas, mulheres perdoadas, mulheres que acompanham Jesus até o momento em que ele foi crucificado. Esse era inadmissível na qualquer narrativa que eles quisessem, que autores do passado quisessem fazer sobre um personagem que estava a exaltar. Os evangelistas querem fazer aquilo lá. O Cristo da Bíblia estava contra todos os padrões sociais da altura. Para os nobres de então, era uma desonra estar de ímpios, estar de pecadores. Mas o Cristo da Bíblia está a dizer-nos o contrário. Eu não estava a gostar de poder ler um verso que tem encontrado na Bíblia e que está a mostrar-nos esse Cristo diferente. E não estava a gostar de mostrar-vos aquilo que a Bíblia, o livro que fala sobre Jesus, está a dizer-nos. São Lucas, capítulo 5, verso 32, está a narrar o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mais uma prova de que Jesus viveu, porque se o Evangelho quisesse fazer propaganda de alguém extraordinário e que estava de acordo com os padrões da altura, não seria este o maior marketing. Uma outra e última evidência que me estava a gostar de trazer para ali é a forma como os apóstolos viveram e o ensino coerente que esteve ao longo de suas vidas, particularmente na questão de repisar frequentemente de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Ou, não reparar, se eventualmente eles quisessem defender uma doutrina que era popularizada, certamente eles queriam defender a ressurreição. A ressurreição estava fazendo que este apóstolo, alguém completamente distinto dos outros. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, que ele começa a falar desse Cristo que ressuscitou, ele disse: Senhor, ele está doido. Sim, ou estava doido, estava lunático, ou na verdade Jesus Cristo ressuscitou mesmo. Sim, e a descrição da ressurreição não é propaganda mesmo.
se aqueles apóstolos quisessem mostrar que a ressurreição era uma grande propaganda para exaltar o nome do seu mestre, talvez estava a descrever como foi falado de Hércules ou de outros mitos da antiguidade. Não. Jesus ressuscitou mesmo. O que é que estava a ser falado sobre essas mitologias antigas? De que, por exemplo, esses senhores semideuses, eles vão inclusive para o inferno, eles lutam contra dragões, contra demónios, eles subir para riba, não é? E depois eles vencer. Não. Jesus é dito que ele morreu e ressuscitou. E se nós não acreditamos na ressurreição, somos os mais infelizes dos homens. E eu estava a gostar, sim, de terminar com mais 2 conjuntos de versos que demonstram-nos a esperança do cristão, que reside particularmente no fato de que Jesus viveu, ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículos 6 e 7. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E para finalizar, eu queria terminar que um verso que encontrar no livro de 1 de João 2, verso 1, e é que está a dizer-nos o seguinte, falando desse Jesus que subiu aos céus e que está junto à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele é nosso advogado, e essas palavras foram escritas particularmente para o que é jovem. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E termino dizendo, aquele que viveu para dar exemplo e para dar exemplo. Que Deus te abençoe, meu jovem.